Oi, turma, tudo bom? Então, aí voltando à nossa aula, né? Já vimos aí a parte do time de Scrum, a introdução. Agora vamos ver quem são os eventos. Depois, no fim, eu vou fazer um glossário das palavras mais utilizadas e o que cada uma significa, apesar de a gente já estar conversando sobre isso aqui, tá? Mas eu vou fazer um, porque às vezes fica uma dúvida ou outra, tá? Então a gente tenta minimizar com esse glossário. Então vamos aí para os eventos do Scrum. A gente já viu no primeiro vídeo, na introdução, quem são, vou passar rapidamente aqui. Então, a gente já falou até um bocado sobre Sprint, né? Então, os eventos do Scrum, de um modo geral, a gente vai considerar o Sprint, reunião de planejamento do Sprint, reunião diária e a revisão do Sprint, que é a reunião de revisão do Sprint, tá? Retrospectiva do Sprint. Então, seriam essas, tá? De modo geral. É um pouquinho mais longo os eventos, né? Então, os eventos prescritos são usados no Scrum para criar uma rotina e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são eventos time-boxed. Eu vou aqui sublinhar. Vai ser mais uma das nossas palavrinhas que teremos como explicação. São eventos time-boxed. De tal modo que todo evento tem uma duração máxima. Tá? Então a gente tem um tempo para essa duração. Não é uma coisa que você, vou fazer a reunião e a reunião passa 200 horas. Eu gosto muito da expressão ou do ditado aqui que a gente utiliza, que é essa reunião poderia ser um e-mail, né? Às vezes tem reunião que poderia ser um e-mail, dura 4 horas e se torna improdutivo. De tal modo que todo evento tem uma duração máxima, então a gente não pode ultrapassar, né? Isso é um problema, porque às vezes tem gestores que adaptam esse time, então deixa passar, né? E aí é um problema do Scrum, como a gente falou, mais na frente algumas adaptações, se torna uma disfunção disso. Né? Uma vez que a sprint começa, sua duração é fixada e não pode ser reduzida ou aumentada, tem que ter aquela duração. Os eventos restantes podem terminar sempre que o propósito do evento é alcançado, garantindo que uma quantidade adequada de tempo seja gasta sem permitir perdas no processo. Certo? Além do sprint, que é um container para os outros eventos, ou seja, você vai criando, vai tendo sprints e depois os outros eventos vão sendo alimentados pelo que houve no sprint. Tá? Cada evento Scrum é uma oportunidade de inspecionar, de controlar e adaptar alguma coisa, certo? Então, normalmente a gente checa o que está se fazendo, se está se fazendo certo, se está se fazendo errado, a gente está adaptando. Esses eventos são especificamente projetados para permitir uma transparência e inspeção criteriosa. A não inclusão de qualquer um dos eventos resultará na redução da transparência, que é um dos princípios do Scrum, e a perda de oportunidade para inspecionar e adaptar. Ou seja, a falha de um dia que não teve reunião, um sprint, etc. e tal, traz esse problema. Então, sprint, o que a gente tem como sprint? É o coração do Scrum. Tá? Um time box de um mês ou menos. Então, normalmente, gente, um sprint, deixa eu pegar aqui, a gente já falou dele. Então, vamos supor que um projeto de 12 meses, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não ficou muito bem dividido. 11 e 12. Vou acabar aqui. Isso aqui já acabou. Então vamos supor que acaba aqui. Então, gente, cada andadinha de um mês desse aqui, ou até menos, você pode botar 4 semanas, 3 semanas, dependendo aí do que tu considerar o sprint, mas dura mais ou menos um mês, tá? Durante o qual um pronto, ou seja, um resultado, uma coisa vai ter que ser entregue. Então, a cada fim de um sprint, um resultado é entregue. A cada fim de um sprint, o resultado é entregue. Eu expliquei esse pronto quando eu estava falando sobre o carro e dei o exemplo do velocípede. Começa com o velocípede, vai para uma bicicleta, vai para uma moto, chega num carro. Então, a gente vai entregar algo palpável, tá? Pronto, versão incremental potencialmente utilizável do produto é criado, ou seja, algo é criado, algo é mostrado. Sprint de durações coerentes em todos os esforços de desenvolvimento. Uma nova sprint inicia
imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Ou seja, acabou aqui, entreguei algo pronto, aqui também começa uma nova sprint, porque eu vou ter que incrementar esse algo pronto e entregar algo aqui incrementado, algo pronto também. Tá? As sprints são compostas por uma reunião de planejamento de sprint, uma reunião, veja, dentro da sprint, dentro do Scrum, a gente tem a sprint, tá? Então, é um evento. Dentro da sprint, a gente tem uma reunião de planejamento da sprint, reuniões diárias, trabalho de desenvolvimento e uma revisão do sprint e retrospectiva do sprint. Ou seja, dentro dos eventos, a gente tem a sprint que engloba o que a gente já falou anteriormente aqui e está reforçando. Então, a sprint é composta de reunião de planejamento de sprint, reunião diária, o trabalho de desenvolvimento e a revisão do sprint e, por fim, a retrospectiva dessa sprint. Durante a sprint, durante o mês, não são feitas mudanças que possam pôr perigo ao objetivo do sprint. As metas de qualidade não diminuem. O escopo pode ser clarificado e negociado com o Product Owner e o time de desenvolvimento quanto mais for aprendido. Ou seja, a gente tem um escopo, mas a gente aprendeu que um processo pode ser melhorado, a gente vai combinando com o Product Owner e com o time de desenvolvimento que aquilo ali pode ser melhorado, porque esse processo que a gente testou é melhor. Então, cada sprint pode ser considerado um projeto com horizonte não maior que um mês. Tá? Regrinha, não pode ser maior que um mês. Temos que, então, nesse um mês, entregar algo pronto. Como os projetos, as sprints são utilizadas para realizar algo. Então, dentro de uma sprint tem entrega de algo. Dentro do sprint tem entrega de algo. Então, se você tem 12 sprints, você tem 12 entregas. Tá? Essas entregas, muitas vezes, são incremento da primeira sprint, um incremento da segunda sprint, um incremento da terceira sprint, até chegar no produto final. Cada sprint tem uma definição do que é para ser construído. Tá? Um plano projetado, flexível, que irá guiar a construção, o trabalho e o resultado do produto. Sprints são limitadas a um mês corrido. Vê que ele repete esse tipo de informação no manual. Tá? Quando o horizonte da sprint é muito longo, a definição do que será construído pode mudar. A complexidade pode aumentar e o risco pode crescer. Sprints permitem visibilidade que garantem a expansão e adaptação do progresso e a direção à meta pelo menos a cada mês corrido. A gente conversou sobre isso, né? Bicho, o objetivo é que você entenda que naquele mês você está fazendo o caminho correto. Né? Ó, eu estou corrigindo, eu estou fazendo isso aqui, no final do mês eu vou dizer, isso aqui é realmente o que o meu cliente quer. E o meu cliente está dizendo ali, o representante dele realmente é o que eu estou querendo, só que aí está numa fase inicial e vocês precisam melhorar, precisam incrementar. Vai, continua no próximo mês. No segundo mês, tá certo? É isso, cliente, que você quer? É isso, product owner, que você quer? Vamos lá, então se está certo, vamos ver. Melhoramos o quê? Do sprint 1 para o sprint 2. Esse processo a gente melhorou, aplicou e melhorou. Então vamos sprint 3, vamos usar ele. Vamos melhorar isso aqui, vamos incrementar, vamos até chegar no processo do Scrum. Lembrando que o Scrum, ele permite que a gente tenha uma sinergia maior, né? A gente consiga produzir melhor do que individualmente ou desordenadamente. Cancelamento da sprint. Uma sprint pode ser cancelada antes do time box, ou seja, antes do tempo de um mês. Somente o Product Owner tem autoridade para cancelar o sprint, embora ele possa fazer sob influência de partes interessadas no time de desenvolvimento do Scrum. Ou seja, só o Product Owner diz, para que está errado, para que já está bom, para, e ele tem essa possibilidade. Mas normalmente não é cancelado. A sprint poderá ser cancelada se o objetivo do sprint se tornar obsoleto. Tá? Então pode ser que uma coisa se torne obsoleta, passada. Isso pode ocorrer se a organização mudar a direção e se as condições de mercado e tecnologia mudarem. Imagina que está desenvolvendo um produto e só cabe uma empresa e uma empresa foi lá, abriu e tu perdeu o time. Né? Então, normalmente pode acontecer isso nas empresas de tecnologia. Geralmente, a sprint deve ser cancelada se ela não fizer mais sentido a dadas circunstâncias. No entanto, devido à curta duração do sprint, raramente é cancelado esse processo. Ou seja, foi o que eu falei na frente. Normalmente não é cancelado o sprint no meio do mês. Socialmente foi uma coisa drástica.
Tá? Pode ser, por exemplo, uma pandemia, pode ser uma coisa drástica, que venha a cancelar um sprint e dizer, bicho, aqui não vai funcionar mais não, porque a gente fez passar 2 anos fechado. Quando o sprint é cancelada, qualquer item do backlog do produto completado e pronto é revisado. Se uma parte do trabalho estiver parcialmente utilizado, praticamente o produtor não aceita. Todos os itens do backlog do produto incompletos são reestimados e colocados de volta no backlog do produto. O trabalho feito se deprecia rapidamente e deve ser frequentemente reestimado. Tá? O cancelamento de sprint consome recursos, já que todos têm que se reagrupar em outra reunião de planejamento de sprint para iniciar outra. Cancelamento de sprint são traumáticos para o time de Scrum e muito incomuns. Tá? Uma coisa que é incomum não é feito porque você faz essa reunião de planejamento já prevendo que não vai cancelar. E como é de curto, é um tiro curto de um mês, tecnicamente você não faz esse tipo de cancelamento. Reunião de planejamento da sprint. O trabalho a ser realizado na sprint é o planejamento da reunião de planejamento da sprint. Ou seja, você vai planejar a sprint e vai reunir para planejar aquele período ali. Aquele período de 12 meses. Você pode fazer o planejamento dos 12 meses e de cada um. Né? Cada sprint tem uma entrega e tem um planejamento, tem um orçamento, tem uma quantidade de pessoas, o time pode mudar. Então, esse plano é criado com o trabalho coletivo do time de Scrum. Reunião de planejamento de sprint. Possui um time box. Um tempo, um mês. No máximo, a reunião de planejamento de sprint, ela tem um time box. Esse time box é de 8 horas para um sprint de um mês de duração. Ou seja, para tu planejar aquele sprint de um mês, tu tem 8 horas. Para sprint menores, esse evento é usualmente menor. Ou seja, se você tiver em vez de um mês, 3 semanas, um sprint de 6 horas. O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam seu propósito. O Scrum Master ensina ao time de Scrum a manter dentro do limite do time box. Ou seja, é papel do Scrum Master que a reunião de planejamento ela tenha 8 horas e que todos os participantes entendam o seu propósito. Tá? Então, isso aqui é um. Se você for um Scrum Master, você precisa que essa reunião tenha um time box de 8 horas e que todo mundo entenda esse propósito. Tá? E é função do Scrum Master. Perceba que normalmente a equipe vai querer modificar, vai querer mais tempo para pensar, tal, e você tem que alinhar isso para que toda a Scrum de um mês, todo planejamento de sprint tenha 8 horas e que todo mundo entenda o propósito daquela reunião e daquele sprint. Então a reunião de planejamento de sprint responde as seguintes questões. O que pode ser entregue como resultado de incremento para a próxima sprint, ou seja, acabou aqui a sprint, o que aqui a gente entrega, o que a gente vai entregar pronto, como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado, ou seja, como a gente vai fazer esse trabalho para ser realizado. Então vai traçar um plano e aquele você vai entregar. Tá? Então, tópico 1. O que a gente vai falar cada frasezinha dessa. Tópico 1. O que pode ser pronto nesse sprint? O time de desenvolvimento trabalha para prever as funcionalidades que serão desenvolvidas durante o sprint. O Product Owner debate o objetivo que a sprint deve realizar e os itens do backlog do produto que, se completados na sprint, atingirão o objetivo da sprint. Todo o time de Scrum colabora com o entendimento do trabalho da sprint. Ou seja, o Product Owner faz parte também da reunião de planejamento e ele vai explicar o que deve ser realizado, quais são os objetivos e o que é que se tem que ter no produto, tá? Então, ele que vai explicar isso aqui para o time, certo? A entrada da reunião de planejamento de sprint é o backlog do produto. O mais recente incremento do produto é a capacidade projetada do time durante o sprint e o desempenho passado do time na sprint passada. Então, eles vão analisar isso aqui,
fizemos isso no sprint e vamos fazer isso aqui. O número de itens selecionados do backlog do produto do sprint é o único trabalho do time de desenvolvimento. Somente o time de desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima sprint. Ou seja, o time vai dizer, a gente tem capacidade para fazer isso aqui ou não tem capacidade para fazer nessa sprint. O time diz que às vezes o product owner quer que o cara faça tudo em um mês. Então, às vezes, a equipe não consegue fazer e eles vão ter que dizer, ó, o nosso limite é daqui até aqui, a gente só tem esse limite aqui. Tá? Após o time de desenvolvimento prever os itens do backlog que irá entregar na sprint, o time Scrum determina a meta do sprint. Tá? Então, a meta de entregar, a meta do sprint é o objetivo que será conhecido dentro da sprint através da implementação do backlog do produto. E esta fornece orientação para o time de desenvolvimento sobre o porquê dele está sendo construído o incremento. Tá? Então, eles vão determinar o que é que vai ter que fazer, se já pegou um produto pronto, o que é que eles vão incrementar, as tarefas que vão ser incrementadas, e aí, no final, qual produto pronto eles vão determinar. Como o trabalho escolhido será pronto, tendo definido o objetivo do sprint e selecionado os itens do backlog do produto da sprint, o time de desenvolvimento decide como irá construir essas funcionalidades durante o sprint e transformá-las em um incremento do produto pronto, ou seja, como eles vão entregar. Né? Então, o item do produto selecionado para o sprint junto com o plano de entrega desses itens é chamado de backlog do sprint, certo? Então, conjunto de plano de entrega, todos os processos de entrega. Então, você vai ter diversos índices, eu tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo, tenho que entregar aquilo outro, então eles vão fazer todo esse processo. O time de desenvolvimento frequentemente inicia o desenho do sistema, então a gente pode trabalhar o desenho de entrada, de recursos, processo, e o que é que eles vão sair, aí eles vão desenhar isso aqui, o que é que vai entrar aqui de recurso, material, como eles vão fazer, e depois o que eles vão entregar. Tá? Necessário para o backlog do produto e o incremento utilizável do produto. O trabalho pode ser de vários tamanhos ou esforços, contudo, o trabalho suficiente é planejado durante o planejamento do sprint de desenvolvimento para desenvolver, que esta acredita que poderá ser fazer durante a próxima sprint. Tá? Eu preciso ler tudo para que a gente não fale. Eu gosto de ler esse manual, depois eu faço a aula resumo. Tá? Então, quem está assistindo agora, essa aula está chata tal. Na verdade, era para os alunos lerem esse manual e eu só dar a aula resumo. Mas como eu estou gravando, aí eu posso fazer esse tipo de ação. Eu faço essa leitura aqui, vou explicando alguns pontos, e aí fica completo, e depois eu faço a aula resumo, que aí todo mundo que tiver interesse já leu isso aqui, já viu comigo aqui, dou alguns tópicos, e aí quando eu falar a aula, a gente já vai melhorando, certo? Então, com o trabalho planejado pelo time de desenvolvimento para o desenvolvimento da sprint, este é decomposto até o final da reunião, frequentemente em unidades de um dia ou menos. Isso aqui é importante. Ó. Normalmente, dentro da reunião, os caras vão pegar o que eles se propõem a fazer aqui no mês em 30. E eles vão fazer entregas nesses 30 dias. Então, quando a gente estiver trabalhando com o Trello, imagina que no Trello a gente tem lá tarefa do dia 1, tarefa do dia 2, tarefa do dia 3, tarefa do dia 4, tarefa do dia 5, e a gente tem as pessoas que vão fazer. Então você vai conseguir saber quem vai fazer o que no Trello. E qual é o dia de entrega. Então ele vai saber quem vai entregar o que em tal dia, certo? Então, normalmente eles fazem esse planejamento. Então, o time de desenvolvimento se auto-organiza para realizar todo o trabalho do backlog da sprint, tanto durante o planejamento da sprint, quanto no que for necessário durante a sprint. Veja que a gente tem aqui o Product Owner acompanhando o desenvolvimento do backlog da sprint. Tá? Pode ajudar a clarificar itens do backlog do produto, selecionados na decisão conflituosa de troca. O time de desenvolvimento determina que tem excesso ou falta de trabalho. Os itens do backlog do sprint podem ser negociados com o Product Owner. Veja que vou repetir novamente, o Product Owner ele faz parte aí, da construção dos sprints. Ele ali pode ser negociado, pode ser chamado para ver como é que tal. Mas quem determina o que vai fazer ou não é o time de desenvolvimento, que também pode convidar outras pessoas para participar dessa reunião de forma a fornecer opção técnica ou
domínios específicos. No final do planejamento da sprint, o time de desenvolvimento deve ser capaz, é o que a gente precisa, deve ser capaz de explicar ao Product Owner e ao Scrum Master como pretende trabalhar com sua equipe auto-organizada para completar o objetivo da sprint e criar um incremento previsto. Ou seja, vai criar um pronto, vai criar um produto ou vai incrementar esse produto. Eles têm que dizer como eles vão fazer isso. Em resumo, essa reunião de planejamento tem como seu objetivo. Tá? O objetivo é a meta da sprint. A meta é um objetivo definido para a sprint que pode ser satisfeito através de implementação do backlog do produto. Eu vou ficar lendo backlog, eu vou ler BP, tá? Para ficar mais rápido a leitura. Este fornece uma direção para o time de desenvolvimento sobre o porquê de que está construindo o incremento. Esse é criado durante a reunião de planejamento de sprint. O objetivo sprint dá ao time uma flexibilidade a respeito da funcionalidade que estará completando dentro dos limites do sprint. Os itens backlog selecionados entregam uma função coerente que pode ser o objetivo da sprint, o objetivo da sprint, a gente já falou, conforme o time que é importante. Caso o trabalho acabe por ser diferente do esperado pelo time de desenvolvimento, então eles colaboram com o Product Owner para negociar o escopo do backlog dentro da sprint. Ou seja, algo pode dar errado, ter um resultado diferente, e aí eles vão ter que negociar essa entrega com o Product Owner. Tem 20 minutos, eu vou parar aqui e eu começo em reunião diária, tá bom? Para não ficar vídeos muito grandes.